TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje eu quero dizer uma coisa muito importante para você: o gigante vai cair. Eu não sei qual gigante tem se levantado na sua vida, o gigante da depressão, o gigante da tristeza, o gigante do desânimo, o gigante das dívidas, aquele desânimo, né, que vem te paralisando. Esse gigante vai cair no dia de hoje. Hoje a palavra que Deus tem para você é essa: o gigante vai cair. E eu quero já pedir a você que pegue aí sua Bíblia, seu marca-texto, seu caderno de anotação. Eu tenho certeza que Deus vai falar e vai tocar naquela área específica que você precisa para te motivar novamente, para te levantar, para você saber que Deus é Senhor da sua vida. Então, quero te convidar a você pegar a sua Bíblia, pega aí o seu material, vamos estar estudando a palavra do Senhor, e eu quero pedir que você continue estudando a palavra de Deus, não somente nesse período do programa, mas depois que encerrar o programa, continue lendo a palavra de Deus, continue meditando, fazendo uma reflexão, né? Vá em outros textos da Bíblia que te levem a você sair da condição a qual você se encontra, porque o Senhor é Deus. Amém, queridos? E eu quero desde já agradecer você que tem nos assistido, você que tem nos acompanhado, não somente aqui pela TV, mas também pelas redes sociais. Que Deus possa continuar te abençoando de uma forma sobrenatural. Eu tenho recebido alguns telefonemas, pessoas pedindo oração, e eu tenho ficado muito feliz, né? Porque isso mostra que o programa Pão da Vida, ele tem alcançado milhares de pessoas, não somente aqui no Brasil, mas também no exterior. Pessoas no mundo inteiro hoje estão assistindo o programa Pão da Vida. E tem, claro, a palavra de Deus tem feito um efeito sobrenatural. Então, que você possa ser o nosso mensageiro da paz, que você possa compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível. Vá lá no Facebook, você pode estar ali compartilhando essa mensagem através do WhatsApp, através das redes sociais, e eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor? Vem comigo. Abra sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. A palavra de Deus diz assim: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Agora, para imaginar essa guerra. De um lado, um garoto, um jovem, que não era treinado nas artes da guerra, não tinha grandes habilidades na arte da guerra, apesar de ter vencido ali um urso, matou um leão, mas não era capacitado como Golias, como o exército dos filisteus. E do outro lado, nós vemos ali um guerreiro, um monstro, uma pessoa enorme, uma pessoa de quase 3 metros de altura, preparado, capacitado, armado. Agora imagina você, como é que, dentro de uma visão humana, como é que terminaria essa luta? Como é que terminaria essa guerra? Golias 10 e Davi 0. Com certeza que, humanamente falando, seria impossível aquele jovem vencer aquela guerra. Porque Davi, ele ia o quê? Com uma pedra. Eu fico imaginando, não sei se você já pegou em suas mãos, aquelas pedrinhas de rio, aquelas lisas, redondinhas, e do outro lado, estava ali Golias com uma espada enorme, afiada, um guerreiro musculoso, um cara grande, já
vinha de várias guerras, de várias batalhas. Então nós, humanamente falando, claro que seria uma derrota. Não somente mataria Davi, mas mataria todo o povo de Israel. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a conta de Deus nunca fecha. Sabe por quê? Porque Deus, ele nos surpreende. Porque o nosso Deus, ele é o Deus do sobrenatural. Interessante que Deus, ele pega aquela pessoa, né, que talvez não é capaz, aquela pessoa que eu e você talvez seja um improvável, e faz daquela pessoa um grande homem. Por quê? Porque a alegria sempre vai ser nossa, mas a honra, a glória e o louvor e a adoração é dele. A honra é dele. É ele mostrando para a humanidade que ele pega o improvável e coloca na mesa junto com príncipes, porque a palavra do Senhor diz isso. Então eu quero que você entenda, você que está aí sofrendo, você que está passando pelo momento difícil, você que tem um gigante te paralisando, eu quero dizer uma coisa para você, o nosso Deus, ele é poderoso para mudar a sua história. E Davi, queridos, naquele momento, naquele momento de batalha, Davi ele corre na direção do gigante, enquanto muitas pessoas recuavam. E a nossa vida é assim. Às vezes nós deparamos com situações que nós estamos aí buscando solução. Enquanto muitas pessoas estão recuando, muitas pessoas estão aí dizendo que não tem jeito, que a economia não tem jeito, que não dá certo. Eu creio que aquela pessoa que está em Cristo Jesus, ele está sempre buscando. Por quê? Porque ele não está só. A nossa batalha nós não vencemos por nós mesmos. Nós vamos ver isso. Nós vencemos porque estamos em Cristo Jesus. O cenário, naquele momento, ele não mudou, mas foi a postura de Davi que decidiu confiar em Deus. Queridos, o quanto você confia em Deus? Como está a sua confiança no Senhor hoje? Porque muitas vezes nós somos aquelas pessoas que falamos assim, não, Deus, eu confio. Vá na frente das minhas batalhas. Mas daqui a pouco você toma as batalhas em suas mãos. Você não crê que Deus vai fazer você vencedor. Se você confia, queridos, aquieta-te o teu coração. Saiba que Ele é Deus. Confia no Senhor. É Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta. Talvez você não está vendo a luz no final do túnel, mas fique tranquilo, porque o Senhor está contigo e Ele é a luz. O importante é Ele estar iluminando os seus passos para que você alcance seus objetivos. Agora fala comigo assim, vitória não é para quem foge, é para quem avança. Fala para você mesmo nesse momento. Vitória não é para quem foge, é para quem avança. O Senhor hoje, Ele está te tirando da condição que você se encontra, paralisado, para te fazer um vencedor. E nesse texto, da história de Davi, eu aprendo algumas verdades, algumas lições fantásticas. E a primeira lição que eu aprendo, querido, sabe o que é? Que quem você representa define a sua autoridade. Eu não sei. Eu tenho meus irmãos mais velhos, mas eu tenho uma diferença muito grande dos meus irmãos. São 10 anos de diferença. Então, eu não tinha um irmão para me defender na escola. Não tinha um irmão mais velho para me defender, porque eles já estavam casados, trabalhando, alguns já não moravam conosco. Mas na escola eu tinha 2 pessoas que me defendiam todo o tempo. Na época eu era muito pequenininho, era bem gordinho, e as crianças gostavam, naquela época não tinha a palavra bullying, mas as pessoas pegavam no meu pé. Mas eu tinha 2 pessoas que eram alunos também, amigos, que eles eram os maiores da escola e eles me defendiam. Queridos, como é bom nós termos alguém para nos defender. Como é bom nós termos uma pessoa que nós podemos contar, que sabe que está ao nosso lado. E no versículo 45 diz assim, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, Davi, ele não foi no seu próprio nome, na sua própria força, na sua própria capacidade. Porque muitas vezes nós achamos que somos bons demais. Ah, não, eu estudei, eu me formei, eu conheço tudo, queridos. Não, Davi, queridos, ele tinha consciência de quem estava com ele. Davi, ele não foi
acreditando nas suas habilidades, porque matou um leão, porque matou um urso. Não, ele foi na confiança que Deus era com ele. Agora, como é que você enfrenta os seus gigantes? Sozinho? Como é que você enfrenta as suas adversidades do dia a dia? Sozinho? Porque eu quero te motivar no dia de hoje a você convidar alguém. Alguém chama-se Jesus, para estar contigo nas suas batalhas. Algumas vezes nós falamos, Senhor, vai à frente das nossas batalhas. Não, o Senhor quer estar com você nas suas batalhas. Ele quer estar junto com você. Porque às vezes nós falamos, Senhor, vá na frente para que possa impedir, para que possa resolver. Pode acontecer? Claro que sim. Deus, ele pode todas as coisas. Mas entenda bem, Deus, ele quer estar com você todo o tempo, porque tem batalhas que são inevitáveis. Tem batalhas que você vai ter que passar mesmo, tem situações que você vai ter que enfrentar. Não tem jeito. Queridos, tem situações que é você que tem que viver, não sou eu. Mas Deus está contigo em todas elas. Mas, para que isso aconteça, você tem que chamar o Senhor para estar com você. Você precisa clamar ao Senhor, falar, Senhor, eu estou saindo de casa agora, mas eu preciso que o Senhor vá comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou sozinho. Eu preciso da sua cobertura, eu preciso da sua provisão, eu preciso do seu cuidado. Ou seja, isso é mostrar dependência a Deus. Queridos, seja dependente do Senhor. Seja dependente. Queridos, eu conheço muitas histórias de pessoas que fizeram sobrenatural, coisas aconteceram na vida delas que humanamente era impossível. Mas por estar com Deus, por buscar essa intimidade com Deus, queridos, eles fizeram coisas que o homem natural não conseguiria. Então entenda isso. Então a primeira lição que eu aprendo é essa, queridos. Você precisa saber quem está com você, porque quem está ao seu lado vai fazer você um vitorioso, com certeza. Agora eu te pergunto, você tem enfrentado seus desafios em seu próprio nome ou no nome de Jesus? Como é que você tem enfrentado os seus desafios hoje? No seu próprio nome? Eu estou indo com a minha força, com a minha capacitação, com o meu conhecimento? Ou você tem colocado o Senhor dentro dos seus projetos, dentro dos seus planos? E tem falado, não, Senhor, tu vai comigo, eu sei que o Senhor estará comigo, eu tenho certeza que o Senhor vai me dar a palavra certa, a direção certa. Como é que você tem vivenciado esse momento? Com Deus ou sozinho? Se é sozinho, querido, chama o Senhor. Aprenda. Davi, ele estava com Cristo, ele estava com Deus, ele estava com o Senhor dos Senhores. Ele estava ali com o Pai Todo-Poderoso. Então chama o Espírito Santo, venha comigo, Espírito Santo, nas minhas batalhas. E sabe o que acontece? Quando nós lutamos, queridos, com armas espirituais, nós vencemos com uma facilidade maior. Por quê? Porque o homem, né, quando você bate de frente com uma pessoa, é muito difícil, porque cada um de nós temos as nossas convicções, as nossas razões, mas quando você coloca Deus, Deus é aquele que toca os corações. E a segunda experiência que eu aprendo nesse contexto é que as armas de Deus, queridos, são diferentes, mas são eficazes. Olha o que diz aqui no versículo 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. De quem é a batalha? É sua ou do Senhor? Davi falou que aquela batalha, aquele momento, não era dele, não era do povo de Israel, não era de Saul, que era o rei, mas era do Senhor. A batalha do Senhor. Até aquele momento, tanto Saul como o exército de Israel estavam indo na sua própria força, na sua convicção que eles venceriam. Mas Davi, ele traz uma proposta diferente. Davi, queridos, ele não usou a armadura de Saul. Davi, queridos, ele colocou o Senhor como aquele que venceria aquela batalha. Ou seja, aquela batalha já estava nas mãos de Deus.
Coloque as suas batalhas nas mãos do Senhor. Pare de lutar com armas de outras pessoas. Pare de lutar com seus próprios braços. Confia no Senhor e fala: Senhor, eu quero colocar essa batalha em suas mãos. E eu sei quem é o meu Deus, queridos. Eu sei quem é o meu Deus. Você sabe quem é o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador? Porque nas mãos de Davi só tinha o quê? Pedra. Mas na mão de Golias, uma espada. Então, Davi, naquele momento, ele era o quê? O improvável. Mas Deus usa o que você tem, queridos. Eu não sei o que você tem, mas talvez a resposta está dentro de você. A resposta está na sua fala, que você não está conseguindo se ouvir. Pare para se ouvir. Porque às vezes, em meio às lamentações, você tem a resposta. Você está trazendo a resposta para aquilo que você precisa. Então comece a se ouvir. Comece a ouvir o que você está falando. E deixa eu fazer uma pergunta. É verdade o que você está falando? Porque às vezes você fala assim: eu não sou ninguém, eu não consigo, eu não posso. Queridos, você está vivo, você tem saúde, claro que você pode, você é uma pessoa inteligente. Se outras pessoas conquistam, por que você não vai conquistar? Ainda mais se você colocar o Senhor à frente. Então não despreze aquilo que parece nesse momento pequeno. Foi uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem que fez um milagre. Então não despreze, queridos, aquilo que é pequeno. Não despreze os novos começos. Entenda, o Senhor hoje, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer tirar aquele ponto, né, que te fez paralisar e colocar uma vírgula para que você possa ver o sobrenatural. E deixa eu falar uma coisa contigo. A intimidade com Deus é a sua maior arma. Eu falo muito isso na igreja e eu falo com os membros e eu digo o seguinte: se você me vê no carro falando, conversando, e às vezes não tem ninguém ao meu lado, eu estou falando com Deus. Hoje mesmo, eu estava vindo aqui para a TV, estava dirigindo e falando com Deus, colocando diante dele algumas situações que eu não consigo resolver. Eu não posso resolver, não tenho como resolver, mas eu sei que o meu Deus resolve. E eu vou conversando com ele, batendo um papo como eu estou conversando com você agora, um diálogo. Porque o que Deus quer é isso, é uma intimidade. Ele não quer aquela coisa de, aquela religiosidade. Ele quer relacionamento. Agora, quais as armas que você tem usado? Que tipo de armas você tem usado para você vencer as suas batalhas? Você tem orado? Você jejua? Você lê a Bíblia? Você tem intimidade com Deus? Porque essas são as armas espirituais que nós temos hoje. De confiar em Deus e crer no Senhor. Queridos, a terceira verdade que eu encontro nesse texto, nessa história, é que a fé verdadeira se move, ela não fica parada. A fé verdadeira, ela se move, ela não fica parada. Não adianta você dizer eu tenho fé, mas você continua na condição que você se encontra. Você não faz nada para mudar, não toma nenhum banho, você não levanta da sua cama. Eu tenho fé, mas continua na cama. Eu conheço um homem, queridos, que ele teve câncer. E a fé dele realmente fez com que ele superasse aquele câncer. Porque, queridos, ele não parou hora nenhuma. Ele não desanimou, ele não permitiu com que aquela doença avançasse. Enquanto ele teve vida, queridos, ele continuou se movimentando, trabalhando, conversando, interagindo. E sabe o que aconteceu no final? Ele venceu aquela enfermidade. Isso é fé. Fé é você dizer para a enfermidade ou para qualquer circunstância qual é o tamanho do seu Deus. E falar, você não vai me paralisar, porque Deus é comigo. Então a fé verdadeira, queridos, ela se move. Olha no versículo 48. Davi correu ao encontro do filisteu. Olha só, Davi ele não somente declarou, ele agiu. A fé, queridos, ela não é um discurso, ela é um movimento. Porque quem tem fé vive de acordo com a fé, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Então a fé nos movimenta. E eu quero te motivar no dia de hoje, a você se motivar, a sair da condição que você se encontra. Querido, levanta. Levanta. Levanta dessa cama.
Levanta desse sofá, vai lá, toma um banho, coloca uma roupa, coloca um perfume, vá até na cozinha, se alimente e saia, porque o Senhor ele vai te dar uma direção. Coloque o Senhor junto contigo, ao seu lado, e fala: Senhor, muda a minha história. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha história. Eu creio que o Senhor pode mudar a condição que eu estou vivendo. Queridos, quem crê avança. Deus, ele honra atitudes, entenda isso. Deus honra atitudes. O milagre, queridos, ele acontece no caminho da obediência. Não foi isso que aconteceu com aqueles leprosos? Enquanto eles iam a caminho, eles foram curados. Quando o Senhor falou: vá lá, visita o sacerdote. E no caminho eles foram curados. Então, queridos, aprenda isso. Levante, avance. E pergunte para você mesmo: qual passo de fé que eu preciso dar hoje? Faça essa pergunta para você. Faça de forma audível para que você se ouça. Qual passo de fé que eu preciso dar hoje? A quarta verdade. Queridos, um golpe certo pode mudar toda a história. Queridos, foi uma pedra na direção certa que pegou lá no meio da testa daquele gigante. Uma pedra, um alvo, um resultado. E a questão é que muitas vezes nós estamos desalinhados. Aquele gigante, ele caiu, não foi pela força, mas pela direção certa. E às vezes nós conhecemos quem é Deus, sabemos quem é Deus, mas estamos indo numa direção errada. Nós estamos tomando uma direção que, na verdade, está nos afastando do propósito de Deus, que Deus tem com a nossa vida. Qual a direção que você tem tomado? Você está andando nos caminhos corretos? Você está realmente indo na direção certa? Porque não é quantidade, é direção. É direção. A palavra de Deus diz, queridos, que os sinais seguirão os que crerem. Ou seja, é você estar na sua casa e você recebe uma carta, você recebe um convite, chega alguém batendo na porta da tua casa e fala assim: eu vim aqui para te abençoar. É assim que acontece. Quando você está na posição que Deus quer, não é na posição que você quer. Porque às vezes nós estamos assim, às vezes nós somos imaturos. E aí a gente fica como uma criança brigando, fazendo pirraça com Deus, queridos. Não tem como fazer pirraça com Deus. Entenda bem isso. Nós precisamos estar na posição que Ele quer. E quando nós pegamos os princípios da palavra de Deus e aplicamos na nossa vida, nós encontramos resultado. É como quando você vai a um médico, o médico passa ali todas umas orientações que você tem para fazer, para que você seja curado, e quando você segue aquelas orientações, vem a cura. Mas o que acontece quando não segue a orientação? Talvez aquilo que poderia ser curado vai se agravar e levar até a óbito. É assim também espiritualmente. Quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós temos fé e aplicamos, nós vemos o milagre acontecer. Então, queridos, entenda. Quando Deus guia, o impossível ele se torna realidade. Quando nós estamos na direção de Deus, quando a sua vida está na direção de Deus, ou seja, você está sentado no banco do carona e deixa Deus guiar a tua vida, deixa Deus dirigir esse carro. Você pode ter certeza que Ele vai te levar para locais sobrenaturais. Um ato de fé pode derrubar anos de opressão. Você sabia disso? Que tem pessoas que mesmo hoje ainda na presença de Deus, pessoas hoje que conhecem a Cristo, pessoas que estão às vezes até na igreja, vivem uma opressão de muitos anos porque ficam lutando contra os princípios de Deus. Eu não gosto, eu não quero, eu não entendo dessa forma, não, isso aí é o pastor, essa é a interpretação do pastor. Só que, queridos, vive oprimido. Por quê? Porque não obedece. Queridos, você não tem que obedecer a homens, você precisa obedecer a Deus, você precisa estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e aplicar na tua vida, é só isso. E aí você vai ver o milagre acontecer. Você vai ver o sobrenatural acontecer. E a pergunta que eu te faço hoje é:
Onde você precisa acertar? Porque qual é a direção que você está indo? O que você tem feito? Às vezes você conhece a verdade, conhece os princípios, mas não coloca em prática. Não adianta. Eu tenho habilitação e não dirijo. Não adianta. Eu me formei numa faculdade, mas eu não exerço a profissão. Não adianta. Então eu te pergunto, onde você precisa acertar hoje? Com precisão espiritual. Aonde? Pergunte para vocês. Queridos, aquele gigante, ele parecia invencível, mas não resistiu a alguém que confiava em Deus. Alguém que acreditava no Senhor. Talvez esse gigante, queridos, que você está enfrentando hoje, do desemprego, do desânimo, do cansaço, da depressão, da insônia, o gigante da enfermidade, talvez o que precisa hoje acontecer é confiar no Senhor, é acreditar, porque o Senhor é aquele que, em meio às adversidades, ele define um resultado, mas de acordo com o tamanho da sua fé. O quanto você crê no Senhor vai definir. Creia no Senhor, queridos. Acredite. Fala como os discípulos: Senhor, me ensina a orar. Se você não sabe orar, me dê mais fé. Fala com Deus. Fala com Deus no dia de hoje, porque Ele quer mudar a sua história. Eu tenho certeza que o dia de hoje, queridos, o Senhor está abatendo esse gigante que está te paralisando. Hoje é dia do gigante cair diante de você. Hoje é o dia do milagre na sua casa. Hoje é o dia do milagre na sua família. Hoje é dia do milagre na sua vida. Hoje é dia de milagre. O Senhor hoje Ele está te visitando com poder e glória. O Senhor hoje Ele está te visitando de uma forma sobrenatural. Ele está tocando na enfermidade. O Senhor no dia de hoje está abrindo portas. O Senhor no dia de hoje, queridos, Ele está fazendo aquilo que há anos você tenta fazer, mas você não conseguiu. Porque o Senhor está gerando fé no seu coração. O Senhor está gerando convicção. E eu tenho certeza que você vai se levantar e vai dar a volta por cima. Eu tenho certeza que o Senhor no dia de hoje, Ele vai transformar a sua vida. Então vem comigo. Vamos orar junto nesse momento. Senhor, são milhares de pessoas que têm nos assistido. E eu tenho certeza, Pai, que o gigante caiu no dia de hoje. Eu tenho certeza, Deus, que o céu de bronze, Deus, se abriu. Eu tenho certeza, Pai amado, que aquelas nuvens carregadas, estavam sobre eles, ó Deus, foi dissipada e hoje o sol está brilhando sobre as suas vidas e o milagre está sendo produzido no coração dos seus filhos. Pessoas enfermas estão, Senhor Deus, sendo curadas. Portas estão se abrindo, relacionamentos estão sendo restaurados, milagres estão acontecendo no dia de hoje, Pai, porque o gigante foi abatido, porque o gigante caiu no dia de hoje e eu tenho certeza, Pai, que nós ouviremos testemunhos do que o Senhor está fazendo na vida dos seus filhos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esse programa. Muito obrigado por essa TV que abriu as portas, ó Deus, para que nós possamos levar essa mensagem. Que a tua bênção venha estar sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando o programa Pão da Vida, voltando na próxima semana. Que Deus te abençoe grandemente. TVC, a TV do Correio da Manhã.